Deuteronômio 33, de 26 ao 27. Eu passo a ler e a igreja atentamente ouça. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens, ou sobre nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Senhor Deus, capacita-nos, unge-nos, como já o fizeste, em todas as atividades aqui desenvolvidas neste domingo. Agora, capacita-nos, unge-nos para que haja conhecimento, para que haja compreensão, para que haja apreensão da tua palavra, que possamos tê-la em nosso coração para vivê-la, para desfrutar dela, e que ela seja vívida em nós, e que sejamos, Pai, para a tua honra e para a tua glória, a tua igreja, teus discípulos, o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, igreja. Quero uma vez mais ler Deuteronômio 33, 26 a 27. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Muito bem. Para que entendamos essa fala de Moisés ao povo de Israel, eu quero pegar o contexto anterior, lá em 33 de Deuteronômio 1, que diz assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes de sua morte. Então, olha lá, no 33, todo o capítulo, o Senhor versa sobre aquilo que ele mandou Moisés falar com os filhos de Israel, sobre aquilo que ele mandou Moisés falar à igreja, a começar de Israel. Então ele diz assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então vamos voltar ao início, 33, 26 a 27, para saber, dentre os vários versículos, esta também é uma bênção. Não há outro, ó amado, ó Israel, não há outro, ó amado povo de Deus, não há outro, ó amada igreja, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus. Cavalgar significa triunfar, galopar triunfalmente sobre os espaços siderais, primeiro, segundo, terceiro céus, sobre as nuvens, as imensuráveis miríades de anjos, para nos ajudar. O Deus eterno é a tua habitação. Escuta essa. O Deus eterno é a tua habitação, Israel. O Deus eterno é a tua habitação, igreja. Entendamos algo tremendo e algo glorioso. Deus é a nossa habitação. Aí ele traz uma figura tremenda para que nós entendamos. Por baixo de ti estende os seus braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Então todo aquele que se inimizar com a igreja, todo aquele que se inimizar com Israel, em função e contra os ditames, os princípios, os valores, os fundamentos de Deus, da palavra, será destruído. E o Senhor diz que cavalga, luta, cavalga triunfalmente, gloriosamente ele triunfou e triunfa sobre os céus, e na sua alteza, na sua majestade, na sua excelência, ele cavalga entre as nuvens, a tal ponto que domingo passado nós vimos que ele ordena aos seus anjos, ministros, labaredas de
fogo sobre a tua vida, e nós, como igreja, temos anjos ao nosso dispor que nos ajudam a herdar a vida eterna, que nos ajudam a herdar a salvação. Mas é lindo quando ele fala assim, que coisa tremenda, o Deus vivo, o Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti, estende os braços eternos, ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Veja bem algo tremendo. Quando Deus fala que por baixo de nós, por baixo de Israel, por baixo da igreja, por baixo do povo de Deus, ele estende as suas mãos. Ele está configurando um pai eterno que nos acalenta, que nos acaricia, que nos protege como um pai a seus filhos. E ele fala também algo extraordinário, quando ele diz assim, não é preciso que você abra lá em Mateus 23, não se preocupe em localizar, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha junta os pintinhos sob as asas, e vós não o quisestes. Então, de repente, ele configura, ele coloca uma conjectura de sendo ele uma mamãe galinha, que ajunta, que reúne, ele usa essas duas palavras lindas. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Então repare que esse exemplo simplório, frágil, de uma maternidade, de asas de uma galinha, primeiro reunindo, ajuntando os seus pintinhos, é uma proteção simplória, é uma proteção frágil, mas Deus nos configura e está conjecturando para que tenhamos a dimensão do zelo dele. Você sabe que a galinha, quando ela está com filhotes, irmãos, ela morre lutando se for atacada. Ela parte para cima, seja do que for ou de quem for, cachorro, gato, papagaio. Papagaio não aguenta, mas bote aí um lobo, enfim, ela morre defendendo os seus pintinhos. Claro que será devorada, porém Deus está dizendo: quantas vezes para Israel eu te quis reunir como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e você, Israel, e você, povo de Deus, não quisestes. Então repare essa palavra, reunir, ajuntar, congregar, num exemplo tremendo de confiabilidade dos pintinhos em sua galinha, debaixo das asas de sua mamãe, na proteção de um total local seguro para eles. Por isso que Salmos 91:4 diz algo lindo. Deus se coloca assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Deus se coloca aqui como um imenso pássaro protetor, e ele fala algo extraordinário: cobrir-te-á com as suas penas, e sob, debaixo de suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Deus configurando uma proteção, assim como a galinha que ele se fez, que ele conjecturou ser para com Israel, para os filhos de Jerusalém, e eles não quiseram essa proteção. O Senhor conduziu um povo para reunir, para ajuntar, para congregar, para que fosse sua propriedade exclusiva. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para congregar, para que esse povo fizesse dele, o Senhor, a sua habitação. Olha que coisa linda, pastor. Ele diz aqui, lá onde você leu, 33, 26 a 27, lá no 27, Deus eterno é a tua habitação. E se tu morares, e se tu residires nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E se ele é a tua habitação,
Tu moras nele, tu resides nele. Entenda isso nesta noite, você vai entender. Ele, por debaixo de ti, estende suas mãos eternas, os seus braços eternos de amor, e te oculta, e te protege, e te guarda debaixo de suas asas. Sob suas penas estarás seguro. Ele diz: cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então Deus, o Senhor, conduziu um povo para reunir. Repare que a princípio Abraão erigia um altar, Jacó erigia um altar, Isaac, porém, em todos esses momentos ele se revelava como fogo à noite, como coluna de fumaça de dia. O povo ia por causa das intempéries para uma tenda de uma congregação, ele reunia o povo, se manifestava ao povo. Mas o que eu quero, o que Deus quer trabalhar nessa noite, é que a nossa habitação eterna começa aqui. É que nesta noite você está reunido, ajuntado e congregado sob a proteção de Deus. E mais uma vez ele vai te provar que ele está aqui, que ele é conosco. E não há momento que ele não esteja conosco. Nós poderemos não estar sob a proteção dele, mas a proteção dele está disponível a todos quantos queiram usufruir. Nessa noite, dando continuidade, preste a atenção para que você pegue essa dimensão de habitação. Quero repetir isso. O Senhor conduziu um povo para reunir, ajuntar e congregar para que fosse seu. E esse povo fizesse dele, o Senhor dele com D maiúsculo, a sua habitação. Uma coisa, diz os Salmos 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Salmos 27:4, o nosso rei Davi expõe, esboça, expressa essa coisa maravilhosa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, é uma disponibilidade de busca, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida é ser povo dele, é ser considerado povo, e como povo considerá-lo a nossa habitação. Então, na casa do Senhor, nessa presença dele, é o que nós queremos nesta noite configurar, para que você entenda, a nossa habitação começa aqui, a nossa habitação eterna é o Senhor. Também nos Salmos 26:8, diz algo tremendo, o rei Davi também: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, e no lugar onde tua glória assiste. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, e o lugar onde a tua glória assiste. Nesta noite, e em vários momentos de nossas vidas, a glória do Senhor está assistindo os congregados, está assistindo os reunidos, está assistindo os ajuntados, porque eles são do Senhor. E você vai perceber isso de forma gloriosa. Muito bem. Salmos 27:4 diz assim: o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Nas congregações bendirei ao Senhor. Salmos 27:4, também do rei Davi, ungido pelo Espírito Santo de Deus. Escute algo nessa noite. Quando Jesus estava sendo perseguido, ainda em vida fisicamente, não tinha sido executado, há um momento, só faço ouvir em João 11:52, que é algo que Caifás, sumo sacerdote, fala de uma forma tremenda. E não somente pela nação,
mas para remir num só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Que momento é esse, pastor? Jesus estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. O Sinédrio, uma composição de sacerdotes, somos sacerdotes, se reuniram e chegaram à seguinte conclusão: ou nós o matamos, ou com esses sinais, prodígios e maravilhas, ele se tornará tão notório que Roma, que já domina Israel, e lembre-se que Caifás, Anás, Herodes, o governador, o rei, os sacerdotes, todos eram romanos, e eles dizem então, olha, se nós não o pararmos, se nós não o matarmos, Roma vai desfazer esse sinédrio e, infelizmente, vai nos tirar desse lugar e seremos então expurgados e Roma tomará a nação como um todo, porque terá que vir enfrentar esse rei, para que ele não reine sobre a colônia Israel. Nesse momento, Caifás diz, então, ele vai morrer pela nação, porque era de praxe, era realmente uma prática peculiar, matar por ocasião de um certo momento um cidadão pela nação. Então vão preterir a Jesus, vão preterir a Barrabás e vão matar Jesus. E nesse momento, Caifás diz algo tremendo. E não somente pela nação, mas também para reunir, para remir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Caifás repetiu uma frase de Jesus, que ele veio para reunir, para juntar os filhos de Deus que andavam dispersos em sua habitação, na sua presença, em seu grandioso recato, como um grandioso pássaro, como uma galinha, simploriamente para que entendêssemos, e nesse momento ele realmente estava sendo traído, ele foi vítima de um conluio entre as autoridades religiosas judaicas e Roma, para que pudesse, então, cumprir-se o que estava escrito sobre ele. Agora, repare bem, nesta noite algo, igreja. Em Efésios 2, de 18 a 22, Paulo, no Espírito, tratava da união, de como Deus reuniu judeus, mesma coisa que israelitas e gentios. Entenda gentios como todos os povos da terra, que não eram israelitas, todos. Então ele diz assim, entenda isso para que compreendamos a extensão dessa temática. Efésios 2, de 18 a 22. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito, ambos, Israel e gentios. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quantos aqui nesta noite estão, e nós já sabemos disso, não é, amado, que habitamos nas regiões celestiais em Cristo, sabemos que como povo somos a habitação dele, ele é a nossa habitação. Quantos nesta noite estão tendo a dimensão de que são templos do Espírito Santo? O Senhor está aqui nesta noite, igreja, de forma contundente, de forma inequívoca. Por quê, pastor? Porque a sua palavra nos garante essa presença. Quer creiam, quer não creiam, ele está aqui nesta noite. É promessa, é vínculo, é perfeição. Foi ele quem nos fez a promessa. Repare bem algo interessante.
quando ele está falando sobre o ID, Mateus 28, e ele começa a discernir, a falar, até o final do versículo, ele conclui dizendo algo assim, em 28 de Mateus 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis, olha o verbo, que estou convosco todos os dias, até a consumação, até o fim. Até a consumação do fim, que será a pregação do evangelho, o tempo da graça findo. Terminou o tempo da graça, findou a dispensação da graça. Eu estarei, não, eu estou convosco todos os dias. Enquanto vocês estiverem ensinando, guardando as coisas que eu vos ordenei para a igreja, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Houve um momento em que os discípulos estavam entristecidos porque ele estava se despedindo fisicamente, e ele estava se despedindo, obviamente, daquele lugar, daquele momento, e os discípulos começam a se entristecer. Ele fala, não se turbe, não se entristeça o vosso coração. E ele vai discernando, descrevendo, ele vai falando, e de repente ele fala assim, se eu não for fisicamente, o Espírito Santo, aquele que vem em meu nome, aquele que eu vou enviar, não virá. E quando ele vier, e quando ele for enviado, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, fisicamente, ele teria que estar conosco e nós teríamos que ir no continente, no país, na nação onde ele estivesse. Mas ele está hoje em todos os lugares, na sua onipresença, para nos dizer, eu estou convosco. Ele não diz eu estarei, ele fala eu estou. Ensinando-os e de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí ele arremata, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o encontro, até o fim da graça, até o fim dessa dispensação. Mateus 18, 20. Eu li 28, 20, agora 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é estarei, é ali estou. Estou no meio deles. Nosso ministro pregava ontem tremendamente e dizia qual o número significativo, ou qual o número propício para o Espírito Santo habitar, para que Jesus esteja presente, 2 ou 3 reunidos. Fala de congregação. De um e sobre um ele já habita, se você é habitação, o Senhor já habita, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O noivo, igreja, está pronto. As bodas já estão marcadas. O plano de Deus para reunir, ajuntar e congregar o seu povo e estar junto desse povo foi eterno. Foi antes da fundação do mundo. Então, em Abraão, ele chamou e reuniu e ajuntou. E até hoje ele continua fazendo isso para a honra e glória dele. Em João 17, 24, ele fala, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, então aqui nós descobrimos algo glorioso. Ele está, ao mesmo tempo, na glória, na sua majestade, na sua paternidade, no seio, nas entranhas, como do unigênito de Deus, e ele está com a igreja, eu estou. Então, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O seu projeto eterno foi, é e será congregar-se com o seu povo. Olha lá, o projeto eterno de Deus foi, é
e sempre será congregar-se com o seu povo até o momento que ele fará isso na glória, e o seu povo em corpos de glória. Lembram-se de que nós falamos aqui no domingo que ele estará conosco, e essa é a vontade. São coisas que os próprios anjos anelam, desejam profundamente perscrutar, entender as profundezas desse reino que ele estabelecerá com a sua igreja na terra, na dimensão celestial, já que ele habita com sua igreja. Atente bem para isso. Ele congrega, ele articula, ele trabalha incessantemente com as suas miríades celestiais, que se disponibilizam a interferir na terra por aqueles que hão de herdar a salvação. Ele está aqui a partir de 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Então vamos lá? Qual é a temática que está posta? A nossa habitação eterna começa aqui. Eu quero te dizer, e nós vamos agora entrar numa rota de conclusão, e eu pedi sabedoria, eu pedi graça do Senhor para poder transmitir aquilo que eu sei que vocês sabem, mas que é muito grande, é muito tremendo para os nossos intelectos tão limitados, mas que é glorioso. Preste bem atenção nisso. Igreja do Senhor. Preste bem atenção nisso. Imaginem Deus criando uma outra hierarquia, criando o ser humano. Esse ser humano pecou. Os céus, mais uma vez, se abalaram, porque ali ocorrera já, uma rebelião angelical. Vocês sabem, nós sabemos disso. A terça parte dos anjos, das estrelas de Deus caíram, foram expulsas. E agora o homem pecou. Agora a humanidade, essa nova criação de Deus, dentro do controle de Deus, sob a presciência de Deus, pecou, e Deus sabia que ela pecaria. E nesse momento, os céus, os espaços siderais, presenciam mais uma reunião, mais algo extraordinário. Mas pense agora na temporalidade, não se limite ao seu tempo. Vá viajando em toda a palavra. E houve um momento em que o céu inteiro, o terceiro céu, parou. As hostes celestiais pararam. Porque o plano de Deus, quando ele disse: colocarei inimizade entre você, Satanás, e a mulher. O descendente dela pisará a tua cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. Naquele momento iria cumprir-se esse amor tão magnífico, tão glorioso, e os céus estavam ali vendo o maior milagre que os céus jamais presenciaram. Quando eu falo os céus, as criaturas ali existentes. Qual foi? Este ser sobrenatural, todo poderoso, todo glorioso, suspirar e extrair de dentro dele e expelir de dentro dele o seu único, o seu unigênito ser. E ele então o enviou para ser reconhecido em figura humana, diminuído como homem, não lhe imputando a sua glória, a sua majestade, sua divindade, nascido de mulher. Ele veio e os céus ficaram em polvorosa, vendo aquele momento em que Deus, ao seu modo, pranteou e, de tal maneira, enviou seu único filho para se tornar homem. E esse momento passa por um outro seguinte, por um outro que nós vamos já narrar para você. Um momento glorioso, quando ele vai à cruz. E já tinha avisara, os sinais se cumpriram, estava escrito nos Salmos, em Isaías, Deuteronômio, nos profetas, no Pentateuco, sobre ele, que ele morreria. Então, nesse momento, mais uma vez, ele vai à cruz. Pagar o preço dos pecados de toda a humanidade. Tornar-se maldito. E nesse momento, o céu inteiro para novamente. Para presenciar um novo milagre.
Eles ficam ali, irmãos, não pense que sorridentes, estavam felizes, porque sabiam que aquele que saiu de dentro de Deus jamais faltaria com sua palavra. Mas naquele momento ele tinha como homem, entenda isso, pela ignomínia, pelo sofrimento, ele tinha livre-arbítrio para dizer: Pai, não quero mais, não vou pagar, não vou consumar esse sacrifício. Voltaria para a sua glória, a Deus raça humana. Ele não se rendeu na cruz, ele estava lá. E quando ele gritou, queridos, está tudo consumado, os céus entraram em apoteose e pararam de novo, porque ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Rendeu o espírito, morreu na cruz, e houve trevas sobre a face da terra. Houve trevas. Houve trevas, tudo parou. Para nós foram 3 dias, para eles fração, segundos, instantes de segundos. Quando de repente outro brado, outra gloriosa festa nos céus. Ele ressuscitou. A morte não pôde prendê-lo. Ele venceu a morte e subiu ao encontro do Pai. Aleluia, Deus. Por isso, queridos, nos Salmos, vamos entrar em rota de conclusão. Nos Salmos 22, ele diz, através do salmista Davi: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Querido Jesus, falando, disse o Senhor, meu Senhor, no meio da congregação eu cantarei louvores, não, diz ele, temerei, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, a tal ponto que quando João Batista o viu, e ele pediu para ser batizado nas águas, todos nós sabemos que batismo nas águas não gera salvação. Ele foi nas águas para tornar-se membro da sua própria igreja. E ele cumpriu isso para congregar conosco. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2, e você conhece, de 1 a 2 diz assim: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Que coisa linda, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus está aqui nessa noite. Nós somos habitação eterna dele aqui. Ele está aqui nessa noite, está. O que nós ligamos aqui agora, o que eu estou falando aqui agora, queridos, ele está confirmando nos céus. As bênçãos que advirão sobre a vida da igreja neste culto, ele está ligando nos céus. O que ele desligar aqui, será desligado nos céus. Por quê? Porque ele está aqui. Em Apocalipse, ele passeia no meio das 7 igrejas, no perfil de igrejas que até hoje existem. Ele está aqui e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele faz parte do seu corpo. Ele reuniu o seu povo para tornar-se um só corpo. Então, nessa noite, amada igreja do Senhor, deixa lhe dizer algo. Por que nós estamos aqui há anos? Por que você, em amor, suporta estar aqui? Porque algo sobrenatural está aqui. Porque algo espiritual está aqui. Porque algo muito forte nos une. É a presença do Senhor. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Nós não podemos tocá-lo, mas podemos sentir profundamente a sua presença. Nessa noite, nós estamos aqui principalmente porque ele resumiu todos os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos aqui por 2 motivos significativos. Primeiro, porque nós amamos a Deus e ele está aqui conosco. O verbo que se fez carne, o Deus que agora está na sua glória e habita, está conosco hoje aqui. A partir de 2 ou 3 pessoas reunidas, ele está aqui. E pelos nossos irmãos,
que nós amamos como a nós mesmos, pela congregação. Então Jesus está aqui nessa noite. E essa é a adoração. E essa é a visão que o nosso ministro Yuri pregou ontem à noite para nós, no Espírito, na palavra. Irmãos, é viver com Ele, para Ele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa habitação eterna começa aqui. Daqui a pouco nós estaremos na glória e nos lembraremos da nossa habitação eterna que começou aqui. Oh meu Deus, como é que subiremos? Os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito, em verdade. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Você crê que Ele está aqui nesta noite? Comporte-se como tal, busque-o como tal, porque Ele está aqui nessa noite, porque Ele não pode mentir e a sua palavra é fiel. Aplaudamos a esse Deus.